engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Fintosa e Alex Adam. Olá, sejam muito bem-vindos à gravação de mais um episódio do Pod Castelo, Obras e Prosas. Só falando para vocês que hoje o assunto vai estar muito especial. Aqui comigo está o meu parceiro de gravação e também de profissão, engenheiro civil, Alex Adam. Muito bem-vindos. Hoje a gente vai tratar de um assunto que geralmente dá muita dor de cabeça, né, Grace? A gente começa uma obra e esquece desse processo muito importante dentro da construção civil. Hoje falaremos sobre a impermeabilização. E nada mais, nada menos que ela, a engenheira civil Aline Torres. Seja muito bem-vinda, Aline. Muito obrigada, agradeço primeiramente ao convite, né? É uma honra estar aqui hoje partilhando esse momento com vocês. Muito feliz pelo convite e vamos aí falar um pouquinho sobre uma área tão importante, né, para a sociedade em si. Verdade. Eu sou, aproveitando para me apresentar, né? Eu sou a Aline, como muito bem colocado, sou engenheira civil, sou formada pela Universidade do Estado do Amazonas, então a UEA por uns bons anos foi a minha casa e eu sempre estive na área de buscar problemas das edificações, então já comecei e hoje a gente atua aí com impermeabilização. Aline, para a gente começar, para as pessoas que não entendem, que não sabem, o que é a impermeabilização? Do que se trata essa palavra que parece tão grande, tão complexa? Na verdade, impermeabilizar é a arte, basicamente, de não deixar com que a água ela adentre de forma indevida na edificação. Então, a gente sabe que a água é muito importante para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência, mas quando a gente fala de casa, de moradia, de construção civil, é o que nós não queremos, né? A água permeando ali pela edificação de forma indevida. Então, a gente quer proteger, impermeabilizar é proteger toda aquela construção da água, basicamente. Legal, Aline. E de início, numa início de uma obra, onde é que a impermeabilização entra? A impermeabilização, ela precisa proteger diversos sistemas. Então, quando a gente fala em impermeabilizar, a gente não está falando só, por exemplo, de uma cobertura, de uma laje, que é um dos maiores problemas, né, que a gente encontra a minha laje está infiltrando. Não, mas a partir do momento que a gente começa a pensar em construir, a gente já começa a pensar em impermeabilização. Então, precisa nascer lá na fase de planejamento, né? A gente já tem que se startar para a questão da impermeabilização. Então, nasce num projeto, né? E aí, do projeto, a gente começa a falar de impermeabilizar uma fundação, né? Para que não deixar que a água do solo passe para a sua edificação. A gente começa a impermeabilizar, por exemplo, áreas molhadas, banheiro, eu tenho uma lavanderia. Então, essa área ela precisa ter ali um projeto de impermeabilização e a gente vai subindo até as varandas, as sacadas, aquela sua área externa lá na sua laje que você utiliza muitas vezes. A gente gosta de usar para o lazer, tem um chuveirão, né? Então, a gente precisa pensar também em impermeabilizar lá em cima. É legal você falar sobre essa questão de projeto, que muita gente não sabe, né? Que a impermeabilização, ela precisa de um estudo e de um projeto para desenvolver. Sim, sim. Quando a gente fala em impermeabilização, a gente está falando de um sistema, né? Eu gosto de pontuar sempre isso, assim, que às vezes as pessoas não têm muita noção, acham que ali no mercadinho e adquirir aquele produto vai sanar, mas muitas vezes não. Na hora da execução você precisa se atentar muito bem aos detalhes que precisam já constar no projeto, já precisa ser pensado anteriormente para poder funcionar, né? Para poder não ter retrabalho. Verdade.
Cada tipo de impermeabilização, então, atende uma determinada área ali da construção. Seria mais ou menos isso? É muito bom você perguntar isso, porque hoje em dia, no mercado, você vai lá na prateleira, muitas vezes o vendedor ele não tem esse certo conhecimento técnico que a gente tem, né? Ele não sabe, muitas vezes, como que é a área, o local, e acaba te indicando que ele serve tudo, serve para tudo. Mas, muitas vezes, não vai funcionar, porque se eu preciso impermeabilizar uma laje de cobertura, muitas vezes o produto que eu já tinha, que eu impermeabilizei ali, meu baldrame, não vai servir. Então, às vezes, você vai estar comprando um material equivocado para uma área. O produto pode até ser bom, mas a área a qual você precisa aplicar não vai atender. Então, a gente realmente tem que ter certo cuidado, né? É até legal você falar sobre isso, porque não são produtos baratos, né, Aline? Isso aí, ele tem um custo. E legal você saber com que você vai trabalhar para não ter aquele retrabalho, aquele recusto, né? Você gasta com um produto que não é o produto ideal e você só vai ver isso quando vai aparecer as manifestações, né? Você não tem como saber, a não ser porque, assim, nós temos algum teste de estanqueidade, né? Mas que pouco se é feito. Até pelo conhecimento, eu acredito. Como não é feito, a pessoa só vai saber, se ela não tiver conhecimento, se aquele sistema de impermeabilização serviu ou não durante o uso. E aí já vários custos a mais, não é verdade? É isso mesmo. Então, quando a gente fala de projeto, a gente vai detalhar qual tipo de sistema, a gente vai estudar qual tipo de impermeabilização vai ser executado, né? Quais detalhes. Então, todos os materiais que eu vou precisar para executar aquilo de forma adequada estarão no projeto. E, realmente, quando você escolhe um produto que não é legal para sua área, que não teve um estudo prévio, você vai ter um desperdício ali, tanto de material, equipamento, o seu recurso, né? Então, quando você erra nesse passo de não planejar a impermeabilização, muitas vezes aquilo ali que você ia estar gastando, agora, para refazer, vai gastar de 3 a 4 vezes mais. Então, isso é um dado que é muito assertivo. Então, aquilo que você não fez lá atrás, né, que equivaleria a 3% da sua obra, hoje você pode gastar até 15% para ter que refazer todo esse processo. Até porque depois, né, Ada, quando a gente vai ver a infiltração, já tem móveis modulados, já foi colocado o móvel, já foi feito o acabamento, já foi feito todo um processo. Sim. Então, se torna muito mais caro. E você só vai ver depois. E é interessante isso que a gente começa a ver sinais na edificação, né, Aline? Qual que seria os primeiros sinais que você já está habituada a ver nas grandes construções? Geralmente o que a gente consegue observar logo, né? Você passa por um ambiente todos os dias e você se depara com aquela mancha que apareceu ali no forro. Então, uma mancha numa área que deveria estar totalmente abrigada e protegida, você já começa a desconfiar. Porque pode ser uma tubulação, mas pode ser também uma infiltração, né? Pode ser um vazamento vindo da tubulação, mas pode ser também um processo de infiltração. Então, as manchas, o que mais a gente pode falar muito também, às vezes, de do nada o meu rodapé, ele caiu, né? Você passa todos os dias ali, um belo dia ele soltou, ele destacou mesmo. E aí já pode ser um processo da umidade ali, expulsando aquele material. Do material, né? Verdade. E me diga uma coisa, ao seu ver, as pessoas esquecem, ignoram ou põem na mão de Deus? Eu creio que geralmente as pessoas elas realmente ignoram, né? Elas acham aquilo assim, de tu achar que não vai acontecer, de tu achar que não precisa. Então, muitas vezes a gente tem contato com diversos clientes, e muitas vezes o cliente ele já entende o que você está explicando. Mas em outras camadas não, você precisa realmente mastigar muito aquilo, você precisa ser bem claro, né? Porque senão você acaba fazendo ali um parecer técnico, um laudo que a pessoa muitas vezes vai engavetar. Então ela dorme sobre aquilo mesmo e não quer, é indiferente. Até realmente o problema vir à tona, né, não ter mais solução. Se for um síndico, muitas vezes vai envolver taxas a mais, então começa a doer realmente no bolso, aí é quando a pessoa vai startar para trazer uma solução, aí você quer urgência. Né? Mas o negócio já aconteceu. E a urgência sempre é mais 10 caro. vezes mais caro. Mais caro. Aline, a gente costuma ver várias pessoas ignorando tanto a questão dessa etapa, nessa fase da obra,
que é a impermeabilização, mas eu também tenho visto também em muitos projetos que eu tenho pego, que as pessoas, ela busca mão de obra desqualificada para aplicação até mesmo de um produto muito bom. E na mão de um profissional que não tem habilidade referente àquele tal produto, acaba se usando da pior forma possível. Como é que você tem visto a mão de obra para a execução desse serviço de impermeabilização? Hoje eu começo a observar assim, que, por exemplo, a indústria ela produz ali um material para você tem toda a documentação técnica daquele produto, então você que é técnico, é engenheiro, você vai ter o discernimento total onde utilizá-lo e como utilizá-lo, né? E aí vem a questão da mão de obra. Muitas das vezes a mão de obra, ela é muito desqualificada e ela não procura se adequar. Né? Ela aprendeu daquele jeito, é comum na nossa área. Ela aprendeu daquele jeito, já faço isso. Nunca deu problema. Isso mesmo. Então, vou continuar assim. A mão de obra, ela está ali na nossa área, né? Em vários mercados, realmente a gente tem um problema muito grande. Mas o que eu acho muito legal hoje em dia como tem casado a indústria, eu tenho um produto, mas ao mesmo tempo eu quero educar o meu público, eu quero educar esses profissionais para que eles possam utilizar. E assim, eu vou tanto educando eles, quanto eu vou vendendo melhor. Né? Eu vou ter menos reclamação em relação àquele produto, porque a mão de obra, ela sabe aplicar, ela sabe executar. Então, hoje em dia, eu até dou um exemplo aqui, por exemplo, uma loja muito parceira, que é a Shop Tintas, né? Eles trabalham com revenda de tintas, mas também eles têm ali a área da impermeabilização, eles estão sempre colaborando com essas pessoas, né? Dando ali um treinamento, então leva para fazer o treinamento, mostra como é um produto, e a grande maioria das vezes, esses lojistas, né, do mercado aí, eles trazem o seu profissional de fora, então eles arcam com isso. Né, montam ali uma equipe que quer se especializar, que quer aprender como aplicar impermeabilização ou qualquer outro produto, e eles vão educando, né, fazendo essas parcerias. Eu consegui o local, eu já tenho o profissional, eu já tenho a turma. Então, isso é bem legal, essa parceria assim. Então, você que não é da área, mas que pretende, saiba que existe isso, que você pode fazer esse tipo de parceria, né, que é sempre muito bem-vindo. É muito legal você falar sobre isso, porque assim, um produto bom na mão de quem não sabe usar se torna um mau produto. E aí as pessoas nunca colocam culpa em si, não saber usar, né? Isso. O vendedor não soube me informar, o vendedor vendeu errado, me passou o produto errado, a loja tal não é boa. E é legal essa iniciativa, né? Porque acredito que ajude a pessoa que vai executar, fazendo um bom serviço, e ao mesmo tempo traz aquela sensação da loja, lhe dá ali um apoio, o que a gente não vê muito, né? Às vezes a gente vai em algumas lojas, determinados locais, todo produto precisa de orientação, e nem sempre a gente tem esse apoio. Não tem. Né? É muito legal isso que estão fazendo. Eu acho que é bem importante. Né? A qualidade técnica, né, dos vendedores também, isso é muito importante na hora de vender tal produto, né? A gente começa a ver por aí. Dá para perceber isso cedo, Aline, os vícios que a falta desse processo de impermeabilização na construção? Eu costumo colocar que a gente que é técnico, né, a gente já vai saber que vai acontecer. Só tá esperando o momento, né? Mas se você que executa aí na sua casa, né, desenvolve alguns serviços na área da construção civil, dá para perceber sim. E muitas vezes de antemão, como eu falei, você começou a sua fundação e em período chuvoso, evita fazer alguns serviços também em momentos de muita chuva, né? Então, se apareceu uma mancha, começou a ficar um soncavo em certa cerâmica, às vezes você passa por um local onde a cerâmica está escurecida. Então, já é um ponto ali para você ligar esses alertas. Por exemplo, um revestimento que ele está começando a destacar, está mudando de cor, uma área que está parecendo uma mancha, né? Já é interessante você começar a investigar ali, fazer o processo de engenharia diagnóstica para descobrir qual é a causa, qual é o problema naquele local. E é legal falar sobre isso, porque eu tenho notado que eu tenho muitos chamados em obras novas que não são entregues com impermeabilização, obras também que não são obras de baixo padrão, que já são um padrão legal. E aí vem acontecendo. Acredito que cada vez mais está acontecendo. E acredito que não era para acontecer.
Na verdade, se a gente for pensar em impermeabilização, não é uma coisa nova, né? Mas, hoje em dia, a gente está começando a ter profissionais que se especializam. Então, é interessante quando você tem a sua equipe ali de obra, a obra vai acontecer, você chame aquela equipe que você não tem. Geralmente, a gente não tem uma equipe especializada só em impermeabilização. Quem vai fazer o projeto, quem vai executar. Então, é interessante você já alocar um valor, um recurso para ter essa equipe. Né? Eu digo, assim, em relação a... Você tem percebido imóveis que estão sendo entregues, Sim. de grandes até Sim. construtoras, que estão vindo sem impermeabilização. Pois é isso que eu coloco, por exemplo, você não tem aquela equipe especializada, então você quer deixar esse serviço com a sua equipe que não é especializada para aquilo. E aquilo acaba sendo executado, as frentes de serviço elas vão acontecendo e a responsabilidade da impermeabilização, ela meio que não é de ninguém. Né? Então aí acontece, você tem um cronograma já muito apertado, que você tem que correr, então você não tem um projeto, não nasceu um projeto daquela obra, uma equipe que vai executar, e aí, como é tudo rápido, precisa ser entregue. Então, hoje em dia, muitas das obras, que nem você está colocando, muitos dos empreendimentos, a gente já sabe que vai dar problema, e a gente está numa meta, assim, de que virão muitas habitações, né? A gente sabe que tem incentivo para isso. Então, ano passado, a gente teve mais de 400 mil habitações dos programas aí que vieram, que precisam ser impermeabilizados, que precisam ter inspeção predial, que precisam ter manutenção. E esse ano há um grande um momento assim, de dizer que nós vamos bater outro recorde. Sem falar que nós temos um déficit muito grande de mais de 6 milhões de casas que nós ainda precisamos executar para suprir todo o mercado de pessoas que não têm a sua própria habitação. Então, imagina quanto nós precisamos ainda evoluir e falar de impermeabilização para manter a vida útil ali daquela construção, né? Agora, você fala que essa ausência, né, dentro das grandes construções, ela se dá pelo fato de que a empresa que está produzindo essas edificações não se prepara para isso, ou é meio que ela vai tentando levar isso adiante de uma maneira que meio que não previsível ali? Eu acho assim que tudo também passa muito pelo processo de exigência, né? Hoje a maioria das nossas habitações, vamos supor, elas vêm aí de algum, não sei se eu posso falar, de algum financiamento, vamos dizer assim. Então, se aquilo ali não for exigido, muitas vezes as construtoras elas não vão trazendo para si, porque já é muita responsabilidade de tu abarcar mais essa, né? Só que aí a gente não pode esquecer que isso demanda totalmente sobre a vida útil daquela edificação, né? Então eu acho que falta sim olharem para a qualificação técnica, para ter realmente um projeto e ver que aquilo ali vai dizer se a construção ela vai te trazer problemas lá na frente ou não, porque você vai responder. Até mesmo porque não, existe um consumidor final, né? Nessa etapa. Final, e ele, consequentemente, vai sofrer algum problema ali com a falta desse processo tão importante. E aí, se a gente pensar, por exemplo, quando tu entrega uma obra, logo, um dos primeiros problemas que começam a surgir vem da água. Vem da infiltração, a falta de impermeabilização. Então, imagina se você começa a olhar isso com muita seriedade, né? Eu não quero usar esse recurso agora, não vou usar na impermeabilização, mas lá na frente eu já sei os problemas que eu vou ter que acarretar, né? Com o processo judicial, com todas as reclamações, com as equipes que eu tenho que dispor para chegar até lá. Então, realmente, há uma inversão aí das situações. Né? E é legal a gente ver isso, porque quando a gente conversa, você trabalha também com recebimento de obra nova, a gente conversa com as pessoas que compram geralmente a cobertura, diz que, eu comprei a cobertura porque eu não quero ter problema. E é isso que acontece, Aline? Não. Gente, eu sei que eu conto ou você conta? É um sonho, né? É um sonho você estar ali adquirindo seu imóvel naquele momento lá na cobertura, mas realmente a cobertura, quando a gente começa a falar de cobertura, é sempre um dos maiores problemas, né? Ou os problemas ou estão lá na cobertura ou estão ali pelo estacionamento. A gente jura que é super abrigado, mas tem muito problema de infiltração também, né? Falta de impermeabilização. Legal.
Aline, fora a impermeabilização, a gente, claro que é um tema que, se a gente for levar, ele vai bem longo, né? Tem vários fatores no meio desse processo, mas o que mais que você pode ver, né? Visualizar no seu dia a dia, que também pode ser efeito da impermeabilização, mas que também afeta a construção nesse primeiro momento onde você acaba de receber o seu imóvel ali e acha que está tudo bem? Olha, eu creio que a gente pode falar, Aline, tu entra em 10 casas, 8, 9 elas terão problemas de impermeabilização, né? Então, isso daí vai influenciar muitas das vezes no teu revestimento, que você sonhou com aquele revestimento, cliente que às vezes compra aquele revestimento belíssimo e aquilo ali vai ter que ser demolido para arrumar a questão da impermeabilização por trás. A própria textura, né? Quem é da área da pintura vai saber que um dos grandes percalços é você trabalhar naquele substrato, naquela parede que recebe a umidade o tempo inteiro. Então, tem cliente que muitas vezes já fez 4, 5 vezes, a linha não sei por que volta. É porque a causa, a raiz, ela não foi tratada, né? Então é uma parede que ela é linda, que você quer texturizar, mas o tempo inteiro ela recebe umidade, seja do vizinho, seja porque é um aterro, né? E não foi devidamente impermeabilizado, mas ele tá lá constantemente refazendo aquela textura, refazendo e nunca sanando a causa raiz do problema, né? E é legal você colocar isso, porque a causa nem sempre onde tá vendo, onde é aquele ponto de infiltração, nem sempre é ali, né? Ali, legal a gente colocar que a água ela percorre os lugares até meio que até 1 metro, né? Impossíveis, né? Nem sempre é ali onde está a consequência, que é a infiltração, né? É onde é a causa, né? Às vezes tem uma distância de bem significativa. E aí a gente fala mesmo de diagnóstico, né, Grace? A gente realmente tem que investigar a causa. Às vezes o cliente ele manda um vídeo, às vezes o cliente ele manda uma mensagem, ele quer um parecer. Sempre acontece, né? E não tem como você saber as condições daquele ambiente e qual produto você vai aplicar, né? E aí a gente começa a falar não só de estética, né? Colocando aqui a sua pergunta anterior, mas a gente fala também da saúde. Quantas e quantas vezes a gente vai vistoriar locais que a gente precisa acessar os reservatórios. E quando você acessa essa cisterna, você acessa esses reservatórios, você jura que a água que você está utilizando ali, ela tá de boa qualidade, mas ela não tá, o seu reservatório ele não tá em estanque, né? Então, muitas vezes não tem a manutenção adequada e aí ou foi utilizada uma impermeabilização que não é condizente com a potabilidade que aquele sistema requer. Então, é muito complicado quando você tem um reservatório que deveria suprir ali a potabilidade e ele não é. Essa é uma curiosidade, né, que a gente estava falando sobre os revestimentos, porque alguns que eu tenho presenciado de clientes que compram alguns imóveis que eles não vêm tanto com a cerâmica, né, ou a textura da parede. Então, e aí você se sente ali no desejo, né, de comprar aquela cerâmica linda, né, aquele revestimento, aquela textura maravilhosa. Mas acaba-se que você gasta por, acho que um preço bem alto mesmo, né? Se frustrando, porque aquilo que deveria ter sido resolvido não foi resolvido, né? E aí a gente acaba aqui investindo, né? O cliente sempre gosta de investir naquilo que é melhor para ele, e ele acha que realmente é bom para ele, mas que ele não sabe desse problema que existe na edificação, né? E aí acaba pintando e repintando, e aí a cerâmica também coloca, mas ali vai ter uma infiltraçãozinha. Isso acaba acontecendo nas edificações hoje em dia também, né, Aline? Bastante. Principalmente quando você compra de uma construtora, você ainda tem ali uma equipe técnica que passou e tudo mais. Quando você precisa, por exemplo, adquirir sua casa nova e você não sabe se tudo que tá ali tá ok, aí eu sempre digo, espera vir uma chuva primeiro. É verdade. Depois você... Porque não é muito difícil acontecer, fecha o negócio. Ou então compre no inverno, né? E muitas das vezes acontece de você assessorar ali aquele casal que quer efetuar a compra e a gente tem que realmente simular uma chuva, né? Com mangueira, não tem jeito. É porque a gente precisa saber como é que tá a laje, porque a gente precisa saber se o telhado vai aguentar ali a primeira chuva.
e diversos outros sistemas. A gente já consegue testar antes mesmo de qualquer intercorrência, né? E você consegue efetuar uma compra ali legal, segura, né? É verdade. É bacana você explorar essa questão do imóvel já, vamos dizer, não é seminovo, né? De um outro dono. A importância que muitas pessoas não sabem que a gente faz esse serviço. A importância de fazer essa vistoria também na compra de um imóvel já pronto, que você vai adquirir de uma outra pessoa. Essa vistoria é muito importante para a pessoa saber o que ela está comprando. Porque muitas vezes a pessoa está vendendo não porque ela quer se desfazer ou ela vai para outro lugar. Às vezes é a quantidade de problemas que tem no imóvel também, né? É mais fácil vender. É mais fácil vender a consertar. Passar para frente. Digamos assim que a edificação ela já nasceu errada, né? Sim. Já nasceu às vezes abaixo de um nível que muitas vezes alaga. Já nasceu com um sistema que você não tem uma fossa sumidouro e às vezes vai dar um retorno. Então, por aí vai. Diversos problemas ocultos. E lembrando também, né, Aline, que a falta de impermeabilização, infiltrações, ele não é um problema só visual e só estético, né? Ele pode prejudicar a saúde. Grace, isso daí é uma área assim que é um ponto que me chama muita atenção, né? Que eu gosto muito de colocar sempre que a gente está por aí explicando, falando um pouquinho sobre a nossa área, que a impermeabilização, ela é um sistema, ela precisa acontecer em toda a edificação para proteger da segurança àquela pessoa que utiliza, mas principalmente para fornecer uma saúde ali para aqueles habitantes. Então, se você tem a sua família e você realmente se preocupa com a saúde da sua família, olhe para a impermeabilização. Né? Eu já tive clientes que, às vezes, você está com uma sinusite, uma rinite, uma agonia que não passa. O cliente tinha uma coceira no olho, né? Mas quando você chega no local, é um ambiente totalmente insalubre, com muito mofo. Você entra, você já sente aquele odor. Então, realmente, a casa ela não está saudável. Infelizmente, a sua família ela não vai estar protegida, né? Vai ter uma falha aí. E aí, a gente trabalha muito com vistoria cautelar também, e a gente visita as casas. É um trabalho que eu acho bem legal, porque você tá ali em contato com aquela população, né? O que eles esperam da nova obra vizinha. E aí você adentra, eles abrem as portas pra gente executar, guardar a memória daquela edificação deles. E que nem eu falo, de 10 que você entra, de 8 a 9, lá tem problema. E é problema, às vezes, realmente muito carregado, muito crônico. É muito prejudicial ali. Então, às vezes, tem uma criança, tem um idoso. Então, olha só o nível que chega a falta da impermeabilização. A gente não está falando aqui do financeiro, de camada superficial. A gente realmente está falando da proteção, da saúde daquela família ali. Então, por onde vai a nossa área, né? A nossa área da engenharia civil. E é muito importante. Então, realmente de 85% desses imóveis, o problema vem da questão da falta de impermeabilização, da falha, né? Da não existência, melhor falando. Aline, o nosso papo está maravilhoso. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Só querendo lembrar para você, nosso telespectador, que nós estamos nos principais canais. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, no TikTok. Também entrem na página do Portal Castelo e lá você consegue nos acompanhar e também obter muito mais informações. Os diversos olhares da política, economia e geopolítica internacional, entrevistas e debates sobre educação, tecnologia e inovação, além de outros fatos relevantes que refletem no cotidiano da sociedade. Prisma da Política, com a participação de especialistas, personalidades e figuras públicas, sob o comando dos jornalistas Anoa Assi e Carla Castelo Branco. Realização Panorama Real e Portal Castelo. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo.
engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, Obras e Prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam. Estamos de volta ao nosso bloco do Obras e Prosas. Hoje falando sobre um tema de impermeabilização. Com a nossa convidada Aline Torres, né, Grace? Uma convidada especial que entende tudo aí de impermeabilização. Vai falar um pouquinho mais aí sobre esse sistema tão importante nas construções, em toda a construção, acredito, né? Não só na nossa região que tem uma peculiaridade de clima, mas toda obra precisa, né, Grace? Aline, a gente já falou muito do processo de impermeabilização, mas eu queria ter uma curiosidade de saber se ela afeta realmente a estrutura, se a gente evitar usá-la. Sim, a impermeabilização, ela a falta, na verdade, é para proteger não só a superfície em si da edificação, mas ela como um todo, e a gente está falando principalmente da estrutura, né? A água, ela percolando ali sempre por uma viga, sempre por uma laje de forma indevida, com o tempo, essa água ela vai acessar ali a armadura, as ferragens, digamos assim, a armadura, né? E essa proteção, ela vai ficando insuficiente. Então, a água na estrutura, ela é um mal muito grande. Então, aquilo que você deixou de fazer hoje, daqui ao mês que vem, vai ter um problema 5 vezes mais, né? Então, você começa a observar aquele destacamento do concreto. Então, aquela cobertura de concreto que é para proteger a armadura, com o tempo, ela não vai mais ser suficiente. Então, vai começar a destacar, você passa pelo local, ela vai começar a cair, né? E aí você vai começar a observar aquelas armaduras mais expostas, né? Ali já tem você começa a ver um tom mais alaranjado, avermelhado. Então, tudo é um processo da água. E aí, depois, com um tempo, muitas vezes, quando a estrutura está muito exposta, não demora muito. Aí você não está falando mais só de uma recuperação, que você vai ter que fazer um trabalho de recuperação, mas sim uma recomposição total, tanto da armadura quanto daquele concreto, né? Então sai bem mais caro, né? Então fale aqui sim. Pra gente, nesse seu tempo de trabalho, já teve algum ambiente que você ficou com medo de entrar? Algum ambiente que você teve que, não, vamos interditar, que aqui está sem condições? Conte assim pra gente do que você já viveu, o que mais cabeludo assim que você entrou. Opa, peraí, aqui eu tenho um cuidado maior. Sim. Tem um caso assim que eu gosto sempre de lembrar, que realmente foi a primeira vez que eu senti um certo medo, né? Então, geralmente a gente tem muita coragem para adentrar nos ambientes confinados, para subir em alturas bem grandes, mas nesse local era uma edificação de 3 pavimentos. Então, ali na cobertura tinha uma piscina. E essa piscina, ela foi muito mal elaborada, projetada e executada. E nós fomos lá para fazer uma investigação de onde vinha aquela água que passava, né, entre a laje. E quando nós chegamos para acessar essa laje por baixo, a gente viu que ela estava muito mal escorada e que já tinha um sistema desenvolvido ali para captar toda aquela água. Nossa. Que ficava constantemente brotando. Não sabia se era tubulação, não sabia se vinha da piscina, né? E confundia com o período que era chuvoso, então não sabia se vinha da chuva. E já estava muito tempo, tinha muita armadura já exposta daquela laje e nós aqui embaixo, né? Naquela escuridão, Nossa. com aquele sistema captando. Então tinha ali uma caixa d'água que recebia, não esqueço até do barulho daquela água o tempo inteiro caindo ali. Eu achei assim, e foi tudo muito arquitetado para ir para um local, caía na caixa e daqui drenava,
até ir para um dreno, onde tinha um dreno de ar-condicionado, e aquela água, ela ia Era embora. uma gambiarra? Era uma gambiarra, né? Um sistema captando aquela água, bem gambiarra. Ali me chamou muita atenção porque era um prédio também comercial, onde embaixo tinha um salão, um auditório, onde eles utilizavam. Então, realmente, no nosso laudo, a gente colocou tudo que precisava, colocou o alerta, né? E aí, muitas das vezes a gente chega a monitorar depois para saber se foi executado, porque tinha uma certa urgência, né? E às vezes, como eu falo, o cliente ele não dá muita importância, né? E como é um casal de idosos, também preocupa muito, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então isso me chamou muita atenção. Já tinha muita laje exposta e aquela gambiarra para fazer aquela captação. Ou seja, se aquela gambiarra funcionasse a vida inteira, então aquilo ali, aquele problema não ia fazer barulho nunca, né, na consciência da pessoa. Porque enquanto estiver funcionando aquele sistema lá para ele, a estrutura vai estar salva. Mas não, realmente precisava de um reforço urgente ali naquele local. Então foi bem intenso. Não é à toa que ele se chama gambiarra, né? Gambiarra. Foi mais fácil fazer a gambiarra do que procurar um profissional para fazer da forma correta, Isso né? é verdade. É o que acontece, né, Ada? A gente vê demais, né? A gente vê demais. E às vezes a gente percebe, por que eu falo assim, o cliente ele não tá muito ele tá nem aí realmente, porque quando você acaba vendo investimento em outras áreas da sua edificação, né, e aquilo ali que tá grave não recebe a devida atenção também, você vê que o cliente realmente ele tá brincando às vezes com a vida de outras pessoas. Eles só se preocupam às vezes quando acontece alguma coisa, quando dá um sinal, quando há um desplacamento, né? E aí que as pessoas vão se atentar, mas enquanto tá ali, as pessoas meio que vão deixando, né? Por esses dias eu vi até uma vistoria de outros apartamentos que estavam com uma infiltração em todas as unidades, na área molhada, né, do banheiro. E daí alguns dos condôminos dos moradores não reclamaram. A gente só foi descobrir que também havia aquela série de infiltrações porque nós tivemos que acessar as unidades. Mas, assim, parece que enquanto não está caindo, a pessoa não vai meio que atrás, né, de resolver. Eu já tive algumas situações parecidas, mas uma que me tocou muito, que me chamou muito a atenção, é porque às vezes eu acabo me envolvendo ali na vida da pessoa, né, e tu começa a ouvir as histórias, ai meu Deus do céu, e você tá lá simplesmente para emitir um parecer, que muitas vezes você torce para que a pessoa execute, mas ela não sabe se ela vai executar, né, se ela vai até a ponta da linha realmente. E aí passava também por 4 apartamentos, a cobertura era que causava. Como eu acho que a pessoa ela tinha mais um poder aquisitivo, ela alugava para diversos fins ali. E aí passava pelos outros, só que os outros, eles realmente eram o único imóvel da vida deles, né? Então tinha idoso, tinha família, tinha um idoso que ele já tinha refeito aquele banheiro diversas vezes com o melhor revestimento e nunca funcionava, nunca sanava. Até um dia que ele caiu no banheiro e machucou o fêmur, né? E a outra família me chamou muita atenção, é que ele me contou a história dele, que realmente era o único imóvel, a família dele morou ali sempre, ali ele criou os filhos dele. Então você vai se pegando assim, nessas situações e você vai vendo que a falta de impermeabilização ela mexe na saúde, ela mexe no bolso, né? Às vezes aquela edificação é o sonho daquela família e quando você vê uma coisa que nem é seu problema, está sendo acarretado por outro e o outro não está nem aí para você e para sua família, né? É interessante, Aline, esse contexto que você trouxe agora abre margem para a gente falar a importância do nosso programa, né? O Obras e Prosa, ele tem a importância de falar para aquele público que não conhece as técnicas, as normas técnicas, ou até mesmo tem a condição de contratar um profissional para executar a sua obra. E geralmente é feita ali pelo Joãozinho, né? O pedreiro ali. Nosso amigo pedreiro, Seu que Zé. tem muito pedreiro bom, né? Hoje a Também, gente abre margem para falar que tem muito profissional bom, que já tem uma qualificação, já tem um cuidado de informar, mas você me traz aí um relato, né, de que um banheiro de uma pessoa idosa foi feito diversas vezes, mas acredito que a importância do nosso programa é justamente passar essa informação para aqueles que desconhecem desse procedimento e contratar um profissional qualificado para executar a sua obra. Isso abre margem para mais 2 perguntas, Aline. A gente sabe que muitas dessas famílias, né, são de digamos, baixa, média padrão e precisa ali de um profissional para fazer a sua obra.
O pedreiro, ele consegue resolver tudo mesmo dentro de uma construção ou realmente tem pontos em que a gente precisa abrir um alerta para chamar um profissional para tomar de conta aí dessa obra? Eu costumo falar assim, que se for uma obra ali, eu preciso executar a casa de um pavimento, né? É bom você ter ali um profissional realmente técnico que lhe oriente, mas nesse caso, um bom pedreiro, ele não ele capacitado, né? Já fez um curso ali de como aplicar, ele consegue sanar. Só que aí, se a gente olhar para a nascente da situação, a gente sempre vai precisar de um projeto. A gente não foge, né, de projeto. E aí é quando eu digo, a gente sempre precisa fazer as parcerias, né? Então eu penso muito nisso. É sempre válido a parceria para qualquer coisa. Se eu não executo o projeto, eu preciso de um parceiro que execute, né? Se eu sou muito bom em aplicar a impermeabilização, eu preciso fechar parceria com alguém que me traga clientes, né? Que elabore um projeto. Então, a parceria ela é sempre muito, muito válida. Então, se você é profissional e você não está nesse momento capacitado para a área da impermeabilização, busque parceiros com arquitetos, com engenheiros. Às vezes, a sua obra é pequena, mas ela precisa de um detalhe de projeto. E a gente volta àquele ponto que nós conversamos antes, em questão da loja que você falou, que está fazendo ali um treinamento. Por quê? Existe o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal seriam todas as pessoas ter acesso a um profissional, a um engenheiro para fazer sua obra. Mas no mundo real isso não acontece, não tem como, devido muitas vezes pelo custo. Mas assim, é legal você colocar essa questão que a gente volta nesse circuito, né? Nesse círculo, da pessoa procurar realmente, eu não posso ir com engenheiro. Não é o indicado, tudo bem. Mas eu vou procurar um profissional que saiba, que esteja antenado. Então, o próprio profissional saber que tem lugares que hoje você pode ir lá verificar, né? Conhecer e aprender. E lembrando também da gente colocar profissionais qualificados, porque eu já passei por um momento era até uma vizinha minha, né? Que refez o banheiro dela porque estava com infiltração embaixo. E foi feito o banheiro novamente, foi o engenheiro, mandou fazer, e aquela velha premissa que a gente sempre ouve, né? Cuidado com o rejunte. Quer dizer, foi refeito o banheiro dela todo. Quando caiu água, o mesmo problema continuou. Então, quer dizer, ela teve o mesmo problema por falta de orientação, porque assim, Aline, todos somos engenheiros, né? Mas cada um trabalha dentro da sua área. Sim. Né? Nem todo conhecimento que você trabalha eu tenho, que o Adam tem. Se você gosta de um determinado assunto, de algo, não quer dizer que todo engenheiro ele vai saber de tudo. E é muito legal também você procurar um profissional que entenda do que você vai tratar e o próprio profissional se esquivar, né? Para não ter, por exemplo, um gasto que essa cliente teve, refez o banheiro, ela teve que fazer de novo para impermeabilizar. Sim. Então, o próprio profissional se esquivar, não é da minha área. Voltamos à parceria que você falou. Não, mas eu tenho uma amiga que é. Isso. Assim, a engenharia civil, na verdade, as engenharias, né? Mas a civil, ela é um leque muito grande que a gente nunca vai conseguir abarcar. Então, a partir do momento, eu costumo dizer assim que a gente precisa saber muito bem o jogo que a gente está jogando. Sim. Porque a responsabilidade, ela é muito grande. Ela bate muito alto na tua porta. Então, você precisa ter certeza se naquele game que você vai entrar, ele é para dar certo. A gente não tem chance de dar certo. Às vezes, eu até coloco assim para os meus alunos, tudo bem o erro, não tem problema você errar. Muitas vezes é o momento de realmente você entrou naquele primeiro serviço, você tem que errar. Mas você vai errar tendo um bom arcabouço ali técnico, tendo bons parceiros, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, a parceria é sempre fundamental. Eu bato muito nisso. Você está iniciando o serviço, parceiro. Eu tenho sempre bons parceiros, né? Grace é uma grande parceira, Larissa é uma grande parceira. Então, se eu não sei da área de concreto, então eu vou buscar alguém, por exemplo, como a Larissa. Diversas mulheres aí, rapazes, estão sempre fazendo parceria com a gente.
engenheiros e engenheiras, então a parceria é muito válida, não sofra sozinho ali naquele serviço que você está em dúvida, então busque realmente um parceiro que com certeza você vai ter muito sucesso na execução desse serviço, né? E volte também, né, Adam? Sempre legal a gente falar desse acompanhamento, não simplesmente, apesar, é um valor baixo. Volte para ver o seu cliente, às vezes ele não entende. O pós-venda, então, gente. Né? Você faz uma orientação, não custa nada, né? Depois de ligar, e aí, deu certo, não deu. Se não, gente, errar, como a Aline falou, é humano, né? Todos nós já erramos, vamos errar. E uma coisa assim muito importante, né? Na nossa área, errar também é muito importante, só que aí o que vai dizer, o que vai separar, vai peneirar muita gente é o que você faz depois do erro. Né? Então, o que você faz depois do erro? Você errou com o cliente, você buscou uma boa comunicação, você buscou acertar novamente ou você negligenciou aquele cliente e quis esquecer? Não é o que você faz depois do erro, você tem que buscar acertar novamente. Né? Que aí é um grande problema, né? Ele vai te esquecer bem facilzinho, ainda vai te ainda deixar vai falar bem mal. queimado. Ou não esquece, né? Então, muitas vezes eu penso assim, cara, eu errei realmente aqui, quebrou o processo, eu interrompi o processo que era para ser bem legal, mas eu posso ser melhor, pode até ser melhor depois do erro. Sim. É porque o cliente, cara, olha só, ela errou, ela realmente buscou aqui como fazer e saiu melhor ainda. Até mesmo né? que nós não somos 100%, né? Em algum momento vai ter um percentual de falha, desde que essa falha também não comprometa todo o projeto ali que você executou. Sim. Aline, falando um pouco mais dessa questão de filtrações e essas patologias que aparecem com a falta da impermeabilização, você acredita que nas primeiras observações ali, no primeiro momento que você se observa-se que tem algum problema de patologia, a gente consegue refazer tudo ou tem algum momento que a gente já tem que destruir praticamente a obra toda para refazer tudo de novo da maneira certa? Depende muito da situação, né? Porque, por exemplo, geralmente, quando a gente já tem um problema, a obra ela já aconteceu, ela já vai aparecer em uso. Então, geralmente, quando a edificação está em uso, começam a aparecer os problemas. O sistema ele precisa ser refeito. Muitas vezes você não consegue só... eu vou impermeabilizar aqui por cima. Não, geralmente você vai precisar acessar camadas mais profundas daquele piso. Precisa se fazer um diagnóstico mais detalhado para chegar ao problema? Sim, por que eu coloco assim que tem que ter? Às vezes eu chego num local que eu bato o olho e eu falo assim, cara, isso daí é tubulação. É tubulação, tô crente que é tubulação. Mas calma, segura a emoção, vamos fazer o passo a passo, o que tem que ser feito. Testa o piso, testa a estanqueidade. Beleza, desliga o sistema para ver se a água vai parar. Então, tu vai sanando situações e quando tu vê, não, realmente era só falha de estanqueidade no piso. Ou muitas vezes é o contrário, você tá certo de que é só piso. Não, tem problema de tubulação. Aí precisa mesmo do diagnóstico. Muitas vezes você acha que aquela umidade ela tá vindo só do seu banheiro, mas não. Ela pode estar vindo até de um dreno de ar-condicionado. E tu jura que não tem nada, mas vem. Então, Aline, sinto lhe informar. Não sei se é uma notícia boa ou ruim, mas eu acho que vai ter que ter um outro episódio, porque, gente, não, é muito assunto, é um assunto muito legal. Sim. Tinha muita coisa pra gente falar, não chegamos nem a falar de fachada. Nada. Acho que vamos ter que marcar um outro episódio, Com né? certeza, com Fazer um certeza. complemento desse. Porque que assunto legal, Aline. Eu queria agradecer a sua disponibilidade de você estar aqui com a gente, de passar. Esse episódio foi muito enriquecedor. Tem uma conversa, uma prosa muito boa, como diz o nosso o nome do nosso podcastelo. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para os telespectadores, para os seus alunos, ou para quem você achar. Eu quero agradecer, muito feliz por esse bate-papo. Podem me chamar sempre, né? Eu sempre fico muito, muito feliz quando a gente está contribuindo com pessoas que geralmente não tem acesso a uma equipe técnica, né? Então eu gosto realmente de permear por essas áreas, de conversar com essas pessoas. Às vezes você vai para fazer uma vistoria em outro sentido e você acaba se deparando com aquele problema de falta de impermeabilização. Aquela pessoa ela não tem muito recurso para lhe contratar e você acaba, né, conversando, explicando para ela ali como é que tem que ser a situação. Então, eu fico feliz por essa contribuição, né? É muito importante a gente falar sobre impermeabilização, saúde e segurança de toda a população, né?
Que bacana. Aline, a gente só tem a agradecer a sua presença. Ficamos muito honrados em aprender também com a Aline, que eu acredito que ela não passou aí nem 5% do que tem nessa cabecinha dela aí, sobre todo esse processo. Queria lembrar você que também estamos no Spotify, também no YouTube, né, Grace? TikTok. No TikTok também. E o programa Obras e Prosas volta toda quinta-feira, toda quinta-feira às 10 horas estamos no ar. Assistam, façam as suas perguntas também, contribua, Era isso que eu ia falar, né? Pode falar, Grace, pode falar. Vamos pedir aqui para o pessoal, se as pessoas quiserem um episódio complementar desse assunto, para elas comentarem. Isso. Foi tão gostoso, Verdade. foi tão legal esse episódio hoje, né? Que bacana, que bacana. E a ideia do nosso programa é justamente levar essa informação a quem não tem aí o recurso de contratar um profissional, um grande profissional para fazer a sua obra, mas que aqui você consegue abstrair muita informação e passar ali para o seu pedreiro as informações necessárias. Tá legal? Então ficamos por aqui, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, Obras e Prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam.